E se a gente recebesse uma mensagem de um sistema solar muito, muito distante? Não uma mensagem de rádio, mas um objeto de verdade, um pedaço daquele lugar que viajou por milhares de anos só para chegar aqui. Pois é, hoje a gente vai conhecer o cometa 3I/Atlas, um desses raríssimos mensageiros do cosmos. E a pergunta que não quer calar é: o que um visitante desses, que veio de tão longe, pode nos contar? Que segredos ele carrega sobre a sua casa, sobre o seu sistema? E, no fim das contas, sobre o nosso próprio lugar no universo? Olha, para a gente ter uma ideia do quão importante isso é, basta um número: 3. O cometa 3I/Atlas é só o terceiro objeto de fora do nosso sistema solar que a gente conseguiu detectar. Só o terceiro. Isso faz com que cada segundo de observação seja, assim, absurdamente precioso. Ok, então vamos voltar um pouquinho no tempo para entender como essa história toda começou. Como foi que descobriram esse visitante misterioso? Tudo começou lá em julho, quando uma rede de telescópios no Chile, chamada Atlas, pegou no flagra um objeto bem esquisito se movendo por aqui. E é daí que vem o nome dele, 3I/Atlas. O Atlas é do nome do telescópio, que por sinal é uma sigla para Sistema de Alerta Final de Impacto Terrestre de Asteroide, UFA. Mas a parte que os cientistas estavam esperando de verdade, o momento mais crítico da viagem, foi quando o cometa teve seu encontro, digamos, quente com a nossa estrela, o Sol. E para a gente entender bem essa parte, tem uma palavrinha-chave: periélio. Parece complicado, né? Mas é super simples. É só o nome que os astrônomos dão para o ponto em que qualquer objeto fica o mais perto possível do Sol em sua órbita. E foi exatamente no dia 30 de outubro que o 3I Atlas atingiu esse ponto. Ele chegou a uma distância de 210 milhões de quilômetros do Sol. Para ter uma ideia, isso é um pouquinho para dentro da órbita de Marte. E claro, tão perto assim, o Sol começou a interagir com ele de um jeito bem intenso. E por que essa aproximação é a hora da verdade? Bom, como explica o astrônomo Marcos Calil, é nesse momento que os ventos solares basicamente atacam o cometa. Essa interação toda arranca material da superfície dele, e é aí que a gente consegue analisar e descobrir do que ele é feito. É como se fosse uma entrevista à força. A partir daí, começou uma verdadeira corrida contra o tempo. Os cientistas precisavam usar essa oportunidade para desvendar os segredos químicos do cometa antes que ele simplesmente sumisse no espaço para sempre. E por que essa pressa toda? Porque esse objeto não estava passeando, não. Ele estava voando a mais de 210 mil quilômetros por hora. É uma velocidade absurda. Ou seja, a janela de oportunidade para estudar o cometa era minúscula. E foi nessa corrida que o nosso supertelescópio, o James Webb, entrou em ação. E ele fez uma descoberta simplesmente espetacular. A composição química daquele cometa era diferente de tudo que a gente já tinha visto antes. A grande estranheza estava na coma do cometa, aquela nuvem de gás e poeira que fica em volta do núcleo, sabe? Ela era dominada por dióxido de carbono. E a água, que geralmente tem de monte em cometas? Quase nada. Muito, muito esquisito. Para ter uma noção do quão estranho isso é, a proporção era de 8 vezes mais dióxido de carbono do que água. Isso é muito mais do que qualquer modelo científico esperava. Uma assinatura química que deixou toda a comunidade científica coçando a cabeça. Depois de passar pelo Sol e revelar alguns dos seus segredos, a jornada do cometa continuou. E a próxima parada dele foi aqui perto de casa. Era a nossa última chance de dar uma boa olhada nele antes que ele fosse embora. Então, só para a gente recapitular a viagem, descoberto em julho, passou pertinho do Sol no dia 30 de outubro e finalmente deu o alô mais próximo da Terra em 25 de novembro. E aqui a informação mais importante de todas, para ninguém ficar preocupado. Os astrônomos confirmaram que ele não apresentava risco nenhum para a Terra. Nenhum mesmo. Um visitante totalmente pacífico. Na verdade, a passagem dele foi uma oportunidade de ouro. A Rede Internacional de Alerta de Asteroides usou o 3I/Atlas como um grande exercício prático, um treino para deixar as medições de órbita cada vez mais precisas. É uma forma de nos prepararmos melhor para o dia em que um visitante talvez não seja tão amigável assim. Certo, então vamos juntar todas as peças. No final das contas, por que esse mensageiro das estrelas é tão importante? O que ele realmente nos ensinou?
Basicamente, esse cometa nos deu 3 presentes. Primeiro, a gente conseguiu analisar uma amostra física de verdade de outro sistema estelar. Segundo, a composição química super diferente dele dá pistas sobre como outros planetas podem se formar por aí. E terceiro, ele é a prova viva de que sim, objetos viajam entre as estrelas. O 3i Atlas foi apenas o terceiro visitante que a gente conheceu. E isso nos deixa com aquela pergunta no ar, cheia de expectativa. Qual será o próximo mensageiro das estrelas a aparecer por aqui? E o que será que ele vai nos revelar?